Você conhece John Titor? Você sabia que ele é um viajante do ano de 2036? Então, solta a vinheta! Oi, para você que não me conhece, eu sou Minamoto e este aqui é o meu canal Masquerade, amigos. E hoje eu vou falar para vocês sobre o viajante do tempo do ano de 2036, o famoso John Titor. E mascarados, eu queria primeiramente me desculpar com vocês, porque faz muito tempo que eu não estou postando vídeo devido a alguns probleminhas que eu tive aqui em casa, né? Então, sem mais delongas, vamos direto para a história de John Titor. A missão de John Titor. A missão de John Titor era voltar no ano de 1975 para buscar um computador IBM 5100 e voltar com ele até o ano de 2036 para resolver um problema de erro tempo-limite com Unix. No entanto, ele resolveu parar nos anos 2000 por razões familiares e para avisar sobre a doença da vaca louca, Guerra Civil Americana, que segundo ele dividiria os Estados Unidos em 5 partes com 5 diferentes presidentes, e sobre a Terceira Guerra Mundial. Ele ficou famoso a partir do momento em que ele começou a postar mensagens dele no fórum da Art Bell em 2001. Ele conversou com os internautas durante 4 meses, porque os internautas ficaram fazendo perguntas e a mensagem mais famosa dele é a seguinte: saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2036. Estou de volta para casa depois de resgatar um computador 5100 do ano de 1975. No entanto, as pessoas começaram a duvidar, né? Lógico, ninguém é besta. E soltaram perguntas para ele, até que em março de 2001 ele avisou que estaria voltando para 2036 e foi embora e nunca mais foi visto. A Art Bell era um fórum que existia na internet e que hoje não existe mais. E foi ali, naquele fórum, que ele se tornou a lenda que ele é. A lenda que ele é hoje, né? E por causa das postagens que ele fazia nesse fórum. As postagens dele tiveram início em 27 de janeiro de 2001, às meio-dia e 45. Aí, se você for pesquisar, você vai encontrar 4 meses de postagem só dele. Ele falou da máquina do tempo, postou algumas fotos, falou que estava aqui para ver a família, fez algumas previsões. Ele era bastante questionado sobre números de loteria, qual empresa era melhor para investir, investir na bolsa de valores, né? Enfim, ele sempre corria dessas perguntas, alegando ser algo antiético. Até que um usuário perguntou para ele o seguinte: quantos mortos tinham na Índia por causa do terremoto? O que era Ginger ou a coisa? E quem ganharia um campeonato de Ota? Nossa, mascarados, eu tô falando tanto aqui que tá dando um calor bem grande. Eu vou ligar o ventilador aqui para ver se melhora a situação. Agora sim, hein, mascarados? Liguei o ventilador aqui porque eu não tô aguentando, tá muito calor, velho. Aí o John Titor respondeu: não faço ideia de quantos mortos tem na Índia. O Ginker é algo relacionado a um scooter motorizado. Aí ele acertou. Foi daí que as pessoas viram que ele era uma pessoa que sabia. Aí começaram a dar bastante crédito a ele. Aí a terceira pergunta sobre hockey, ele disse o seguinte: não posso revelar essas informações porque muita gente vai ganhar e eu não me senti bem com isso. Como eu disse, ele sempre se esquivava dessas perguntas, porque as pessoas queriam se aproveitar dele, né? O que particularmente eu acho errado, a pessoa querer uma rendinha extra nas costas de quem sabe. Até que em 23 de março de 2001 ele foi embora e nunca mais foi visto. E deixou uma frase enigmática que dizia o seguinte: traga um gás com você quando o carro morrer na estrada. Porém, antes dele participar desse fórum do Art Bell, ele participou de outros fóruns com o nickname de Time Traveler Zero. O objetivo de John Titor. Mascarados! O objetivo de John Titor
era o seguinte: como eu falei no começo, era pegar um computador IBM 5100, porque segundo ele, em 2038 ocorreria um erro de tempo limite com Unix, que comprometeria toda a tecnologia restante. Aí vocês me perguntam, por que pouca tecnologia? Porque segundo ele, no futuro dele, a terceira guerra estava acontecendo e o bicho estava pegando, o negócio estava feio lá. E a coisa estava feia para o governo, ou pelo menos o que sobrou do governo, né? O governo reuniu alguns soldados lá na base de Tampa, na Flórida, para voltarem no tempo e resgatarem esse computador IBM 5100 para resolver esse erro de tempo limite com Unix que ocorreria em 2038. Mas aí você me pergunta, que raio de computador é esse que é necessário para salvar a humanidade? O que ele tem de especial? Pois é, vamos falar dele agora. O IBM 5100. Mascarados, o IBM 5100 foi lançado em 1975. Ele era portátil, pois pesava 25 kg. Ele tinha um processador de 16 bits, uma memória RAM extremamente enorme de 64 KB, uma unidade de fita magnética acoplada e um monitor de 5 polegadas CRT. Aí você me fala, nossa, computador sensacional, né? Mas para a época lá, de 1975, era um computador como se fosse hoje o da Apple, né? Naquele tempo era como se fosse um da Apple. Hoje em dia esse computador está extinto. Pô, pega aí seu computador aí, seu notebook. Quantos gigas tem? 64? Até mais. Muito mais 64 KB. E esse IBM 5100 conseguia emular alguns programas igual quando você baixa um emulador no seu computador para emular PSP, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, Master System. E foi por esse computador fazer essas peculiaridades que o John Titor veio buscar esse computador. Aí com esse computador ele emularia algo em Unix lá em 2038 e salvaria a humanidade. Mas o que é esse erro tempo limite com Unix? Vamos falar dele agora. Erro tempo limite com Unix é um problema do ano de 2038, também conhecido como Y2K38. É uma falha na representação de datas em computadores que pode causar erros em alguns programas de computador no ano de 2038. O problema afeta os programas que utilizam representação do tempo POSIX, em que a data é calculada através do número de segundos desde 1 de janeiro de 1970. Ou, segundo o site da Microsoft, tempo limite é um erro que é contado em segundos antes de ocorrer uma paralisação de um serviço. Ou seja, se esse erro acontecer, acaba com toda a tecnologia que eles têm lá. É por isso que ele voltou para buscar esse bendito desse computador. A máquina do tempo. John Titor foi questionado em relação à máquina do tempo. Falaram para ele assim, prova aí que você é um viajante do tempo. Cadê a sua máquina do tempo? Primeiro ele falou como eram as características da máquina dele. Vamos ver quais são. Primeiro, um sistema de ventilação de raio-x e congelamento. Segundo, 4 principais relógios de césio. Terceiro, 2 unidades de armazenamento magnético para as microsingularidades duplas. Quarto, 3 principais unidades de computadores. Quinto, sensores de uma comporta variável de gravidade. E sexto, uma variedade de injeção eletrônica para alterar as microsingularidades de massa e gravidade. Ele também disse o seguinte, que a sua máquina do tempo era uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária, alimentada por 2 singularidades duplamente positivas que giravam no topo, produzindo uma senoide tripler deslocada padrão. Sem contar que ele dizia algumas coisas que só quem sabia, sabia. Como, por exemplo, para você viajar para o futuro, não requer tanta energia quanto você ir para o passado. Por isso que muitas pessoas acreditam em John Titor, porque ele demonstrava um autoconhecimento sobre esse assunto. Ele mostrou os manuais da máquina do tempo, as fotos.
Aí ele dizia que a máquina era acoplada em um Corvette 1967, que depois moveu com um caminhão 1987 com tração nas 4 rodas. Agora vamos falar das suas previsões. Segundo John Titor, ele parou no ano de 2001 por causa da família e alertar a população sobre a guerra civil nos Estados Unidos em 2004. Ele disse que depois das eleições iria ocorrer uma guerra que dividiria os Estados Unidos em 5 nações. Outra previsão seria que por causa dessa guerra não existiriam mais as Olimpíadas de Inverno, e que em 2015 a Rússia lançaria um ataque atômico nos Estados Unidos, na China e na Europa. Esses 3 lugares seriam destruídos. Sem contar outras previsões, como as pessoas poderem usar a internet de dispositivos móveis, alertar sobre a doença da vaca louca. E finalmente, ele falou sobre o mundo dele em 2036, que lá eles estavam em guerra, ou seja, aquela que lançou em 2015, a Terceira Guerra Mundial, que acabou como Chernobyl, tudo cheio de radiação por todos os cantos. E mais, a doença da vaca louca tinha ferrado com a carne deles lá. Ele dizia que vivia de sustentabilidade, ou seja, você planta, você colhe. Por isso que ele teve que voltar para que não acontecesse o erro de tempo limite com o Unix, no ano de 2038. Agora vamos falar sobre a Fundação John Titor, ou a John Titor Foundation. A Fundação John Titor foi criada para poder vender camisetas, livros, bonés, canecas. Se você quiser produzir uma camiseta com a marca John Titor, você tem que pedir licenciamento, ou do contrário você estaria violando os direitos autorais da fundação. Eles são os responsáveis legais pela família Titor. Inclusive, eles têm um site que eu vou ver se eu deixo o link para vocês aqui na descrição, para vocês verem. Lá tem um e-mail para você entrar em contato, você pode fazer perguntas que eles respondem. Tem também o link para você comprar os produtos licenciados, como uma blusa, uma caneca. Enfim, seria isso. Mascarados, essa foi a história de John Titor. Agora vamos para um rápido resumo. John Titor é um soldado americano que veio de Tampa, na Flórida, no ano de 2036, voltou até 1975 para buscar um IBM 5100. Daí ele, na sua jornada para casa, ele parou nos anos 2000 para ver a sua família e trazer avisos sobre guerras, doenças e fazer algumas previsões. Em março de 2001, ele voltou para o seu tempo, levando o computador IBM 5100 para emular um programa que corrigiria o erro de tempo limite comum. Fim. Você acredita nessa história? Tá bom para você? Agora nós vamos questionar algumas coisas. Mascarados, essa história, sinceramente, se você acredita nessa história, eu sinto muito, mas essa história aqui é para boi dormir. Tá mais fácil acreditar em extraterrestres, porque vamos questionar algumas coisinhas. E segura aí, porque vai ser 15 questionamentos que eu separei aqui. Se você tiver respostas, você já deixa nos comentários. Primeiro, por que diabos ele não voltou direto para o ano de 2036, depois de pegar o computador IBM 5100? Por que ele parou nos anos 2000? Ele é um soldado. Ele tem que obedecer ordens. Se a missão dele era voltar no tempo para pegar um computador e voltar no tempo dele, o que ele foi caçar nos anos 2000? Ah, mas ele tinha razões familiares. Não interessa. Algo desse tipo pode comprometer a missão. E se ele não consegue voltar? E se ele fica preso nos anos 2000? Pensar nisso, né, meu amigo? Segundo, por que raios ele não ficou nos anos 2000? Sendo que o bicho estava pegando lá no futuro, ele poderia muito bem viver aqui entre nós. Ele poderia ficar aqui tranquilamente, vocês não acham? Porque se ele sabe quem vai ganhar na Mega Sena, ele podia muito bem jogar, ganhar, ficar milionário e ficar aqui. Vocês não concordam? Terceiro,
Ele voltou para avisar da doença da vaca louca, sendo que essa doença aconteceu em 1992 e 1993. Infelizmente ele chegou atrasado, porque a raça humana já está preparada para essa doença, ó, faz muito tempo. Tanto é que não se ouve mais falar dessa doença hoje em dia. E se tem algo desse tipo acontecendo, eles vão lá e matam o rebanho. Algo que compromete a carne, eles vão lá, matam o rebanho, pronto, acabou. Não foi por causa de John Titor que o pessoal ficou esperto com essa doença não, o pessoal já sabe isso aí, ó. Quarto, a Guerra Civil dos Estados Unidos aconteceu em 2004. Cadê essa guerra que ele falou sobre a Rússia lançar um ataque atômico nos Estados Unidos, na China e na Europa? Não tem, meu amigo, não tem. Nós estamos em 2016, cadê? Quinto, não vai ter mais Olimpíadas? Eu acho que ele se enganou. Acho que ele se enganou de novo, porque esse ano de 2016 teve as Olimpíadas aqui no Brasil e também em outros lugares nos anos anteriores. As Olimpíadas acabaram. Sexto, Terceira Guerra Mundial em 2015. Cadê essa guerra? A única guerra que eu vejo é só em videogames, porque na vida real só tem guerra lá pro Oriente Médio, pros lados árabes, Paquistão, esses lugares aí. Sem contar que a Rússia lançando um ataque em 3 lugares, Estados Unidos, Europa e China. Olha, só a China já acaba com a Rússia inteira, porque o que tem de soldado chinês é mais do que a população da Rússia. É algo assim que tá... não tem o que discutir, é sem comparação. A Rússia ia tomar um cacete legal, ia ser um massacre muito feio. Sétimo, mas ele tem autoconhecimento de física quântica. E daí, qualquer pessoa bem informada já saberia disso há muito tempo. Aí as pessoas são desinformadas. Quando aparece um sujeito desse tipo, as pessoas acreditam. Mas o que ele falava já estava disponível para todos há muito tempo, sem contar os trabalhos do Einstein sobre viagem no tempo e suas teorias, que também estavam disponíveis para todos. Era só você pesquisar que você saberia. Aí o John Titor inventa uns nomes esquisitos para parecer diferenciado. Oitavo, por que um viajante do tempo não tem uma câmera boa para tirar fotos de sua máquina do tempo? Segundo ele, se ele trouxesse uma máquina, uma câmera fotográfica, ia requerer mais energia para viajar no tempo. De fato, o próprio Einstein falava que massa versus velocidade da luz ao quadrado, ou seja, você pega o peso da máquina fotográfica e faz vezes a velocidade da luz. O resultado seria a energia necessária para levar ela no tempo. Vamos supor que ele comprou a máquina fotográfica aqui. Vamos supor. Por que ele não comprou uma digital? Em 2001 já tinha câmera digital, mas não, ele quis comprar essas máquinas antigona, Polaroid, para ter que escanear, depois digitalizar, para poder publicar. Olha só a trabalheira. A resposta é simples, meu amigo. Sabe por que ele comprou uma câmera assim? Para você não ver os detalhes da máquina do tempo nas fotos. É simples a resposta. Nono, por que ele não fez previsões precisas, como por exemplo o 11 de setembro? Ou isso não aconteceu na época dele? Porque o mundo hoje ele não é o mesmo depois daquele atentado, sem contar que ele dizia que a teoria dos universos paralelos estava correta, ou seja, tudo que ele dissesse estava correto. Ele sempre teria uma proteção. Porém, se isso estiver realmente certo, por que ele tentou alertar a gente desse universo, sendo que o dele era paralelo? Ou ele não sabia que o que ele dissesse aqui não teria efeito? É umas coisas que não dá para entender, bicho. Décimo, se ele tem a máquina do tempo, por que ele não voltou para impedir a guerra de 2015? Por que ele não fez isso? A guerra de 2015 ia lascar o país dele. Por que ele não usou a máquina do tempo para voltar em 2015 e alertar alguém lá para não acontecer essa guerra? 11º, a forma dele escrever. Por que ele não alterou sua escrita? Ele veio do ano de 2036 e fala a linguagem de 2001? Como isso é possível? Nós estamos em 2016. Alguém fala a palavra saudações, eu sou fulano de tal? É claro que não. Essa palavra foi substituída por novas há muito tempo. Aí nas postagens ele não cometeu
um erro, não cometeu um deslize sequer, não cometeu vícios de linguagem. Como isso é possível? O que ele fez? 12º. Cadê a família que ele tanto falou? Ele conseguiu se encontrar com ele criança? Cadê o John Titor hoje em dia? Porque se ele voltou no tempo, então ele consequentemente vai ver ele criança. E mais, como o John Titor criança não sabe das histórias que ele mesmo vai voltar no tempo. Porque se ele for ver, se ele for pesquisar, ele é como uma espécie de super-herói que voltou do futuro para salvar a humanidade. É igualzinho o Exterminador do Futuro para derrotar a Skynet. Tá igualzinho. 13º. Cadê os registros dele na Universidade da Flórida? Cadê? Não tem, meu amigo. Não existe, filho. Ele disse que estudou na Universidade da Flórida, então cadê? Ah, mas ele é de um universo paralelo. Ué, então só existe o computador IBM 5100, porque o resto não existe. Ele mesmo não existe. Os registros dele não existem. A história que ele contou não vai aparecer aqui, então, ou seja, não era para existir um computador IBM 5100, vocês concordam? Porque se nada do que ele falou existe no nosso tempo, então por que existe um computador IBM 5100? Já que o universo é paralelo, as coisas só vão acontecer lá, então não teria sentido ele voltar no tempo para alertar a gente de algo que não vai acontecer, só aconteceu lá, porque o universo é paralelo. 14º. Um carro como máquina do tempo? É sério? Tá achando que é o quê? Aquele filme De Volta para o Futuro? Assim, na teoria, como funciona a viagem no tempo? Para você ir para o futuro, você deve viajar na velocidade da luz. Para você ir para o passado, você tem que ir mais rápido do que a velocidade da luz. Então, um Corvette em 1967 iria aguentar esse trabalho todo? Eu acho que ele iria virar farofa. Ia virar farinha. Segundo os cientistas, uma máquina do tempo perfeita seria uma nave espacial com capacidade para acelerar na velocidade da luz, e não um carro ou um caminhão com tração nas 4 rodas. No caso, uma nave espacial seria melhor, porque tem toda aquela teoria de estacionar do lado do buraco negro, que falam que o tempo lá é distorcido, e por aí vai. Agora, uma C-204, Gravity Distortion Time Displacement Unit, que é o nome da máquina dele, que ele acopla aí no carro e vai para onde ele quer. Complicado negócio, viu? É uma tecnologia muito boa que eles têm, olha, show de bola. 15º. Quer dizer que em 2036 vai ter Corvette do ano de 1967? Ué, eu achei que ele iria vir no nosso tempo com um carro do futuro. Ou no futuro dele não tem carros que nós temos hoje em dia. E olha que nossos carros não são do futuro, são normais. Ou seja, em 2036 vai estar como se fosse nos anos 90, com carros antigos. Eu te pergunto, que universo paralelo é esse? Ou seja, é muito melhor ele ficar aqui mesmo, porque o futuro dele lá está parado nos anos 90. E isso não é o futuro, isso é o passado. Então, essas foram as minhas 15 perguntas e os meus 15 questionamentos. Se você tiver as respostas, você deixa aqui nos comentários. Agora que nós terminamos as perguntas, nós vamos ver como esse caso foi investigado. Em 2008, finalmente alguém resolveu levar a sério e investigar o John Titor. Eles bateram o pé e disseram, não, vamos atrás desse cara, vamos investigar para ver se ele existe mesmo. E foi o programa Voyager, Ai Confini della Conoscenza. É um canal italiano. Eles transmitiram o episódio em 19 de maio de 2008. Tem aí no YouTube completinho, mas ele tá em italiano, então não tem legenda nenhuma. Aí eu vou ver se eu deixo o link para vocês assistirem. É um documentário completo que desmascara o John Titor. Aí eles contaram a história dele no início para todo mundo saber, que nem eu contei aqui, e depois partiram para a investigação. Eles contrataram um investigador profissional para investigar e descobrir quem é John Titor. O nome dele era Mike Lynch. E ele foi lá para a Flórida e recebeu tudo dos fóruns da Archibel, todos os posts de John Titor. Depois de ler tudo, ele falou, bem, tem que fazer agora é procurar pela família Titor.
Aí ele acessou todos os registros policiais, tudo que o detetive tem acesso, né? Ele investigou tudo. E ele descobriu que não tem família Titor. Não tem registro de nada. Não existe uma família chamada Titor no passado. Nada, nenhuma linhagem. Em nenhum lugar dos Estados Unidos. E deduz que ele seja americano, né? Porque se ele é um soldado americano, então ele é americano. O segundo passo. John Titor disse ter estudado na Universidade da Flórida, certo? Então o Mike Lynch pegou o seu carro e foi para a Universidade da Flórida. Quando ele chegou lá, ele disse o seguinte: eu queria acessar os registros do aluno chamado John Titor. A pessoa entregou para ele, na mão dele. Ele olhou e não tinha nada, absolutamente nada, a menos que ele tenha estudado depois de 2008, porque faz sentido, porque em 2001 ele tinha 3 anos de idade, então em 2008 ele não teria a idade de estar em uma faculdade, né? Então ele foi para o terceiro passo, ir atrás da John Titor Foundation. Ele pegou o endereço e foi lá falar com os representantes. Aí quando ele chega no endereço, é simplesmente uma porta com algumas coisas coladas lá, ou seja, é uma empresa de fachada. Aí ele perguntou pro pessoal que trabalhava lá, pro pessoal do prédio, pro pessoal do local, e eles disseram: a gente não sabe o que é isso daí não. Fica fechado aí, então não sabemos. Sem contar que a caixa postal que eles indicam é uma caixa postal alugada. Aí você já percebe que tem coisa errada aí, né? Você já imagina John Titor Foundation com algo mirabolante, de um homem que veio do futuro, é uma empresa de fachada com a caixa postal alugada. Aí ele continuou investigando e descobriu quem é o representante legal da família Titor. Larry Haber. Ele é o representante legal da família Titor e da John Titor Foundation. Aí o nosso investigador foi lá conversar com esse cara e ele disse o seguinte: que o John Titor é mantido em segredo para ele não saber quem ele é. Aí o detetive foi esperto e levou uma câmera e um microfone escondidos e registrou todos os bastidores. E ele percebeu que em todos os momentos o irmão de Larry Haber estava sempre ali, sempre prestando atenção e antenado no que estava sendo discutido ali. Daí ele foi pesquisar sobre esse irmão e descobriu que ele era um cara que sabia de tudo de computadores antigos. Ele manjava de tudo de computador. Aí você já imagina, um cara que é expert em computadores antigos. E John Titor veio buscar um computador antigo, então tem coisa aí. Daí o investigador descobriu o nome desse homem. E ele se chama John Rick Haber. Daí o investigador falou: é esse o cara, eu encontrei, esse é o cara que se passa por John Titor. É ele que tem experiência nesses negócios. Esse cara manja dessas coisas, é ele que é o John Titor. Ele sabe sobre os programas que são emulados, ele sabe de tudo do computador. E dá uma olhada na foto dele. Então esse cara aí que vocês acabaram de ver é o famoso viajante do tempo, John Titor. Agora vem a pergunta: você concorda ou não? Você acha que esse cara é o John Titor? Deixe sua opinião nos comentários. Aí muitos vão dizer que John Titor é de um universo paralelo. Bom, os fatos eles foram apresentados. Se você não acredita, então não posso fazer nada. Eu só sei de uma coisa: esses caras são inteligentes e eles estão ficando podres de rico porque eles vendem camisetas, posters, vendem livros, tudo relacionado a John Titor. No caso do livro, eles já estão esgotados na editora, então não pode mais fazer. Ele não é mais reimpresso hoje em dia. Mas um livro usado do John Titor ele custa $160. Ou seja, se você for pegar esses $160 e converter para a nossa moeda brasileira, dá R$ 572,24. Olha só como é caro com esse preço do nosso dólar, né? É um absurdo de alto. Bom,
Eu só sei de uma coisa, que eles estão ficando ricos e vivendo às custas de quem acredita em John Titor. Então, se você é desses que acredita nesse viajante do tempo e dá dinheiro a eles, não fique triste pela triste verdade. Mas antes, para de ser idiota, vai procurar algo para você fazer, vai procurar algo para você investir. Deixe de acreditar nessa baboseira que é o John Titor, porque não passa de fraude. Então, meus amigos mascarados, é tudo mentira. Não tem o que fazer. O caso já foi investigado pelo canal italiano. Tem muitos outros canais no YouTube que também revelam essa triste verdade. Então, os fatos estão aí. Quer acreditar, acredite. Se você quiser investir, você continua investindo. Esse é o dinheiro para eles. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like para apoiar o canal, tá certo? Compartilhe esse vídeo no Facebook com seus amigos. E se você aguentou até aqui, porque já deu mais de 30 minutos de vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, porque não teve jeito, o vídeo teve que ser grande. Eu falei que estava reunindo um vasto material aqui, então deu um puta trabalho para fazer esse vídeo aqui. Eu espero que você reconheça o trabalho, o esforço, deixe o seu like e compartilha o vídeo para apoiar, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui para que esse vídeo não se estenda mais e até o próximo vídeo, mascarados. Valeu! Oi, aqui é o Minamoto. Este foi o vídeo da qual falei sobre John Titor, o mais famoso viajante do tempo do ano de 2036. No próximo vídeo eu vou falar aí sobre outro viajante do tempo do ano de 2062, o viajante do tempo japonês. Então, não percam no próximo vídeo do canal Masquerade a história do viajante do tempo do ano de 2062. Te vejo lá!